Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. De novo? Oh, glória. Pode se assentar, povo de Deus. Hoje começa aqui, 3 semanas que vai ser sobre a família, pastor? Então o Senhor me deu uma palavra relacionada a este assunto, sobre família. Não é muito fácil pregar, porque primeiro tem que viver para pregar, não é? Então, graças a Deus eu tenho uma boa família, uma esposa maravilhosa que também adora o Senhor. E meus filhos são pequenos, mas já estou lutando para ensinar os caminhos. Vamos ver depois, o fruto daquilo que eu estou fazendo no reino, ensinando eles no caminho. E eu gostaria que você, meu irmão, prestasse bem atenção. Existem coisas que você está enfrentando, está passando ainda hoje na tua vida, que são consequências de tudo que você já passou na sua criação. E essa maldição hoje vai ser quebrada aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? Antes da pregação eu preciso ler um texto. Abre comigo lá no livro de Colossenses capítulo 2, versículo 14, para ver o que está escrito. Oh Deus! Preste bem atenção. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Traduzindo, a condenação que estava sobre nós, por causa do erro de Adão, o pecado daquele homem lá atrás, que trouxe a toda a raça humana a condenação, Jesus enfrentou lá na cruz e cravou. Ele rasgou, riscou a cédula que era contra nós. Então em Cristo, nós podemos dizer que somos outra pessoa. A diferença está estar em Cristo de fato. Porque nós estamos na terra onde o mundo tão de perto nos rodeia. As preocupações com as coisas desta vida também tão de perto nos rodeia. Tudo nesse mundo tenta nos cercar para nos tirar da presença de Deus. Por isso que no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, em algumas traduções, ela está mais completa, que diz assim: portanto, nenhuma condenação há. Vamos ver como está a tradução que está aí. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em algumas traduções, para aqui, ponto final. E não explica o restante. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque existe uma diferença em estar em Cristo Jesus, segundo a carne e segundo o Espírito. Tem aquele que fala de Jesus, mas está vivendo na carne. E tem aquele que fala de Jesus e está vivendo no Espírito. E quando nós estamos vivendo no Espírito, nós refletimos o nosso Pai Celeste. Então a mudança nos nossos hábitos, nos nossos comportamentos, na nossa maneira de viver, começa a ter mudança. Por quê? Porque nós estamos refletindo o DNA do Pai espiritual. Mas quando nós estamos vivendo o curso da carne, qual é o que reflete na nossa conduta? O pai carnal. Não apenas o Adão lá atrás. Eu estou dizendo aquele pai, aquela mãe que te colocou no mundo, que tinha, às vezes até fala assim, puxou o pai. Não tem até o povo fala assim, puxou a mãe. Tem uns que era bêbado, o filho tem uma tendência a ser bêbado. O pai era ruim e briguento, o filho tem uma tendência a ser briguento. Já ouviu falar isso? Aonde está isso na Bíblia? Abre comigo no livro de Êxodo 20. Nós vamos falar de família, então preste bem atenção que você precisa analisar em que ponto da tua vida você está. Aleluia! Espírito Santo, quantos irmãos estão achando aí? Espírito Santo, por favor, que o teu Espírito, Pai, possa nos convencer do pecado, do juízo e também da justiça.
que possamos compreender o que está acontecendo na nossa vida, na nossa família, na nossa história, em que o inimigo está ganhando força. Nós não queremos viver debaixo da vontade da carne, mas queremos viver segundo a vontade do teu Espírito. Versículo 5, a parte B do versículo 5 diz assim: porque, a parte B ali, depois do servirás, porque eu, quem está falando? Deus. Quem está falando? Deus. Preste bem atenção nisso. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que visita o quê? A iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Em outra tradução, me aborrecem. Deus está aqui alertando a nós, através dos mandamentos, quando tirou o povo do Egito, que a maldição do pai é visitada no filho. Isso para quem vive na vontade da carne, porque quando Deus falou lá com Nicodemos, no livro de João, capítulo 3, ele disse: aquele que é nascido da carne, é carne, mas o que é nascido do Espírito, é Espírito, é espiritual. Quando nós estamos inclinando a nossa vida para a vontade da carne, quem é que vai se aflorar? Aquela geração que o nosso pai nos deixou. E eu quero te convidar também a abrir comigo lá. Vamos ver por aqui que é mais rápido. Abra comigo lá no livro de Salmo 127. Eu estou preparando aqui, é uma introdução mesmo, tá? Preste bem atenção no que diz o Salmo 127. Quem escreveu foi Salomão. Salomão em muitas atitudes não foi bom exemplo, não. Mas vamos ler o que Salomão escreveu. Um cara que teve 1000 mulheres, para mim, não é muito bom exemplo nessa área. Mas quem foi o pai dele? Um homem de Deus, segundo o coração de Deus, mas que trouxe um certo mau testemunho no meio da caminhada. O Davi, né? Que é um exemplo a não ser seguido. Mas preste bem atenção no que eu vou falar agora. A quem muito é dado, muito é o quê? Muito é dado, muito é cobrado. E o que Deus tem dado a mim e a você é muito. É uma graça, é um favor imerecido. Por isso que se eu e você não viver na palavra, a consequência é muito grave também. Entendeu isso? Você vai entender. Vamos lá. Olha só o que diz o texto. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer pão de dores, porque assim dá ele aos seus amados o sono. Em outras palavras, em outras traduções, o Senhor lhe dá enquanto dorme. A ansiedade tem tomado o nosso coração. Nós temos rolado na cama muitas vezes quando nós ficamos preocupados com o dia de amanhã. Dormindo tarde, acordando cedo, preocupado com essa vida terrena. Temos que preocupar? Temos, mas não pode ser a prioridade. Deus está falando no Salmo 127 que a família, para ela ser construída, a prioridade tem que ser Ele. E não o que nós levantamos cedo para correr atrás, de manhã e dorme tarde. O que está acontecendo com muitas famílias? Vai para o próximo versículo. Estou falando de família? Vamos ver o que vai acontecer. Eis que os filhos são o quê? Opa! Olha, nos dias que nós estamos vivendo, tem muita gente que nem herança quer ter. Né? O que eles falam? Eu não quero ter filho. Em outras palavras, está dizendo para Deus, eu não quero herança. Porque se o próprio Deus está dizendo na palavra dele que ter filho é herança,
Tem muita gente que não quer herança, porque acha difícil criar filho. Claro, é difícil quando é fora da vontade de Deus. Quando deixa o mundo criar, aí é difícil mesmo. Olha só, herança do Senhor e o fruto do ventre do seu galardão. Olha o próximo versículo. É como flecha na mão do homem poderoso, assim são os filhos na mocidade. Próximo. Bem-aventurado o homem que se enche deles a sua aljava. Não serão confundidos, mas falarão com seus inimigos à porta. Deixa eu explicar isso aqui. A aljava é o lugar que guardava as flechas. Deus está falando no Salmo 127 que filho é como uma flecha. Quanto mais flecha eu tenho dentro da minha aljava, mais preparado para a guerra eu estou. E como é e para que é usado uma flecha? A flecha não pode ser usada de qualquer maneira, ela não pode ser preparada de qualquer maneira, e ela tem que ser usada e lançada para um alvo. A única passagem na Bíblia que eu vejo que uma flecha foi lançada sem destino, mas acertou o alvo, que às vezes foi o teu caso, o meu caso, foi um caso que um homem foi lá e preparou uma flecha e mandou. E essa flecha foi e entrou no coração de Acabe, o rei que estava desagradando a Deus. Acho que Deus pegou a flecha sem direção e foi lá e cravou no Acabe. Às vezes acontece com a gente isso. Nós não fomos flechas preparadas. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já foi filho? Levanta a mão. Todo mundo? Se todo mundo foi filho, o único que não teve mãe nem pai terreno, eu acho que foi o Adão. Entendeu? Mas nós todos, mas a minha mãe não me criou, me largou no mundo. Mas você foi flecha, porque você foi criado. Todos nós somos flecha. E se puxar o meu histórico e o teu histórico, vamos fazer uma análise. Como foi a preparação dessa flecha na aljava? Aí é a hora de analisar. Você viu dentro da tua casa briga? Você viu dentro da tua casa muita discórdia? Você viu dentro da tua casa muita preocupação com dinheiro? Você viu dentro da tua casa muito palavrão? Você viu dentro da tua casa muita coisa que desagradava a Deus? Então a forma de ser preparado essa aljava ficou comprometida. Então a tendência dela ser lançada e a maneira dela sair para esse mundo, para enfrentar esse mundo e sofrer é muito grande. Às vezes o seu pai largou da tua mãe, você foi criado dentro do mar sem pai, sem mãe. Às vezes você não foi um filho desejado, foi um filho de acidente. Você sabe que isso acontece, né? Não estava preparado para vir, engravidou. Olha, mas nem queria mais filho, mas você nasceu. E isso já é uma maldição. Por quê? Porque um filho não desejado dentro de uma barriga, a mãe já transpassa para ela que ela não queria ter engravidado. Então, a tendência desse filho sofrer no mundo já é muito grande. E se você puxar o teu histórico, às vezes você é essa pessoa. Você fala assim, eu sou essa pessoa. Eu não senti ser amado pelo meu pai. Por quê? Porque o meu pai não me preparou como flecha. Ele nunca olhou no meu olho. Ele nunca sentou comigo explicar a vida. O meu pai nunca me abraçou. Meu pai nunca me beijou. O meu pai nunca me levou para fazer um passeio com vontade. A minha mãe nunca fez isso comigo. Às vezes você está pensando assim, eu sou essa pessoa. Eu não tenho mais jeito para mim, porque eu passei por tudo isso, mano. Eu fui oprimido, eu apanhei demais. É a forma que você foi preparado como flecha, e você foi lançado, você está cheio de machucado. Você está cheio de mágoa. Você viu o teu pai bebendo, você viu o teu pai brigando, você viu o teu pai fumando, você viu o teu pai traindo a tua mãe. Tudo isso foi uma forma de você ser preparado, e tudo isso trouxe consequências para a tua vida. Por isso que você é desse jeito. Oh, meu Deus. Por isso que você às vezes é nervoso, briga. Por isso que muitas vezes você não consegue, às vezes,
ser o homem que você gostaria. Oh, meu Deus. Mas a Bíblia, a palavra de Deus diz que em Cristo todo mal é desfeito. É verdade. Cristo, toda a conta foi paga. Então, para que toda essa maldição dos meus pais, tem muita coisa na minha família que eu não queria ter visto, tem muita atitude que meu pai teve que eu não queria que tivesse acontecido, muitos comportamentos que eu nem gosto de falar, mas eu presenciei, e às vezes você também, e isso machuca você quando você lembra. Às vezes você desconta tudo isso no álcool, você desconta isso numa raiva, você desconta isso, fica lá assistindo vídeo que nem quer assistir toda hora, que nem um bobo. Isso tudo é sequelas do teu passado, mas em nome de Jesus Cristo, tudo que está desfazendo a tua vida, a tua família, hoje vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Às vezes você foi muito bem preparado, sabe para quê? Para ser alguém na vida material. É errado? Não é. É errado ser priorizado isso. Sim. Tem pai que luta tanto por filho ser um médico. É ruim ser um médico? Não é ruim, mas é ruim ser um médico que apenas vai ser médico e depois vai para o inferno. Então a prioridade na vida de um homem e de uma mulher tem que ser o céu. Vamos analisar. Quando a Bíblia começou, um casal que não tinha influência de outras famílias, tinha do diabo que entrou no jardim, o Adão e a Eva, teve 2 filhos, né? O Caim e o Abel. O Caim e o Abel, aí eles foram ofertar a Deus. O que o Abel ofereceu? Ofereceu o cordeiro. Quando veio o Caim, ofereceu o quê? O fruto da terra. A Bíblia diz que Deus recebeu de Abel a oferta e rejeitou a de Caim. Por que razão? Porque Abel já apontava que ele adorava as coisas espirituais, porque o cordeiro já apontava para o Salvador. Ele era um homem que amava a Deus no íntimo da alma. Já o Abel ofereceu coisa da terra, ofereceu a Deus pensando sempre no lado material da terra. E isso tem acontecido no meio do povo de Deus. Está sempre adorando a Deus, mas está oferecendo um sacrifício pensando na terra. Não está nem um pouco preocupado com salvação. Ele quer ter carro bom, ele quer ter casa boa, ele quer ter vida material boa. É pecado? Não é. Mas quando isso é prioridade, é pecado. Abel aceitou, entendeu e adorou apontando Cristo. Mas o Caim apontou a terra. Tanto que os descendentes de Caim eram construtores de cidades, sempre focado nas coisas terreno. E quando a gente é materialista, apegado à coisa terrena, a Bíblia chama isso de espinho. A Bíblia chega a dizer que as preocupações com as coisas desta vida são espinho e sufocam a planta, a impedindo de crescer. Ela não morre, mas também não cresce. Fica aquele crente mirrado, frequenta a igreja, mas não ganha uma alma, não faz nada para Deus. Por quê? Porque ele está querendo ir para o céu. Ele não está nem um pouco preocupado se o vizinho vai para o inferno, se o filho vai para o inferno, se a mãe vai para o inferno, se o parente vai para o inferno. Ele indo para o céu está bom. Está errado. Está no espinho. Tem que podar esse espinho aqui. Porque se eu não amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não estou debaixo da palavra. E se eu não estou debaixo da palavra, eu estou debaixo de maldição. Vamos dar mais um exemplo. Por exemplo, vamos usar aqui Jacó e Esaú. Jacó e Esaú, a Bíblia diz que Isaac e Rebeca eram gêmeos, estavam na barriga, e ele já estava brigando dentro da barriga para quem nascia primeiro. Parece que já sentia que quem nascesse primeiro era o dono da primogenitura. Quem nasceu primeiro? Esaú. Mas o Jacó nasceu grudado no calcanhar, dizendo: se você não dá valor nas coisas espirituais, eu dou. Não vacila não, que eu pego o que é meu. É isso que ele está querendo dizer. E o tempo passou e o povo chama o Jacó de nó cego. Mas eu não acho isso não, sabe por quê? Porque ele não roubou a bênção. Foi o outro que não deu valor. Quer que eu provo? Um dia Esaú estava na caça. Não pegou nada naquele dia. Chegou cansado da caça. Quando chega em casa, o seu irmão
o Jacó tinha preparado um prato de lentilha. Aí o Jacó falou assim: ô, me dá um pouco dessa lentilha aí. E o Jacó, que estava sempre ligado das coisas espirituais, ele falou: eu te dou, mas com uma condição: você me dá o direito da primogenitura? O que o Isaú falou? Pode pegar esse negócio, eu não estou nem aí com isso. Está cheio de gente que está preocupada apenas com a terra, igual Isaú, e esquece que um dia vai morrer, e o que é eterno é o que tem de fato valor. Aí ele chorou amargamente, sabe por quê? Porque o Jacó falou: é meu então. Chegou um grande dia, todos conhecem a história, ele foi lá e tomou posse da bênção. Isaú até hoje está brigando, porque é o povo inimigo de Israel que até hoje estão guerreando lá, que é os descendentes de Isaú contra os descendentes de Israel, que é o Jacó. Agora presta outra atenção numa coisa. Jacó teve o seu nome trocado para Israel. Esse mesmo Israel, que hoje existe um país chamado Israel, teve 12 filhos. Entre os 12 filhos, como é que foi que ele chegou a esse ponto de ter 12 filhos, encher a aljava de filho? Como que aconteceu isso? Todos conhecem a história. Ele foi na casa do tio, fugindo do irmão Isaú. Quando chegou lá, trabalhou 7 anos para casar com a Raquel, que é a mulher que ele era apaixonado. O tio enganou ele no dia, foi lá que era o dia dele assumir a noiva, e embriagaram ele. E aí na hora que ele foi ver, ele casou com a Leia. Ele falou: mas você me enganou, tio. Lá atrás ele tinha enganado também, ele colheu o que ele plantou. Agora aqui é o seguinte: casa a primeira mais velha, depois mais nova. Você quer a Raquel? Mais 7 anos para trabalhar, para casar com ela. Ele falou: então mais 7 eu trabalho. Ele trabalhou mais 7 anos. Casou com a Raquel, a mulher que ele era apaixonado. Da Raquel veio um filho, mas demorou, porque ela não conseguia engravidar. A Leia teve filho, a empregada da Leia na época podia ter uma mulher só para ter filho. Olha cada coisa doida que a gente vê no Velho Testamento, né? E aí a Raquel arrumou uma empregada para dar filho também, mas dela, de dentro do ventre dela, não conseguia. E quem era a Raquel? A mulher amada do Jacó. Eu imagino quanto Jacó desejou ver um filho nascendo da mulher que ele trabalhou 14 anos para ter. E um dia a mulher não fica grávida? E quem que nasceu? O José. Então, quando é um filho desejado no ventre, até isso é diferente. Oh Deus! Sabe quando você luta para engravidar, você deseja aquele filho, já abençoa dentro do ventre. Aleluia! Pode perceber que dos 12 filhos, quem recebeu tratamento diferenciado, quem foi? José. José recebia a melhor roupa, José recebia a melhor atenção, José recebia atitudes do pai, porque ele desejou tanto, que ele tratou o filho com diferença. É ruim dizer isso? É péssimo. Mas, infelizmente, isso acontece muitas vezes dentro do lar. Às vezes você é esse filho que não foi bem tratado como o teu irmão ou a tua irmã. E às vezes você tem sequelas e marcas como os irmãos de José. Numa casa que às vezes tinha muitos filhos, eu sou o caçula de 6. Tem um irmão, o Maciel, que é café com leite, né? É o homem da casa, mas ele tem Down. E tem eu, mas eu sou o caçula. Já estava, os pais já estavam cansados, né? Já estavam quebrados financeiramente. E foi largando eu o mundo, eu fui para bagunça, fiquei criado na rua. E isso tudo me trouxe sequelas. Mas eu analiso a vida do José, o amor, a atenção, tudo que ele recebeu, deu estrutura para ele, sabe o quê? Chegar ao ponto de ser vendido pelos irmãos. Deu estrutura para ele enfrentar uma tentação e dizer: não vou fazer isso. Deu estrutura para ele ser preso de uma coisa que ele não fez, ficou 13 anos guardado. E tudo que ele fez, a Bíblia diz: o Senhor era com ele. Oh, Deus. Irmão, sabe o que é isso? A tua atitude com o teu filho precisa melhorar. Você quer ter teu filho crente? Então você tem que ser igual Jacó era com José. Igual esse irmão aqui é com esse filho aqui, ó. Eu percebo a preocupação que você tem com ele, meu irmão.
Isso é muito bom. Você vai ser um grande profeta de Deus, meu irmão. Tem muitas coisas que você tem vontade de alcançar. Se for da vontade de Deus, vai dar certo. Senão Deus vai tirar. Mas fica firme no que o teu pai tem te ensinado, que você vai ver aonde você vai chegar. Foi um filho desejado. Não é assim, meu irmão? Então, quando é um filho desejado, você se dedica, você se aplica. A Bíblia está dizendo luto duro o cara deitar tarde, acordar cedo, aí põe o filho na creche, dá o celular pro filho e não tem tempo para conversar. Depois chora. Ai, meu filho não me ama. Ai, meu filho nem quer ficar comigo. Mas você teve tempo para ele quando ele era pequeno? Você abraçou ele quando ele era pequeno? Você fez o que você gostaria que tivesse feito com você quando você era novo? Ou você só ficou pensando em ganhar dinheiro, correr, trabalhar, dormir tarde, acordar cedo, e o filho foi crescendo. Agora já é tarde. Poxa vida, né? Agora eu vou contar uma história que você vai ficar chocado. Vou olhar para o relógio que é pouco tempo. É verdade. Vou contar mais uma antes de eu chegar na segunda história. Lembra do Davi? A Bíblia fala assim que o Davi era um homem segundo o coração de Deus, não era? Mas a Bíblia também mostra que ele não era. Eu acredito que ele não era filho da mesma mãe. Porque na oração, no arrependimento, ele fala: em pecado me formou minha mãe e em iniquidade me concebeu. Ou seja, era outra mulher. Tanto que ele era rejeitado dentro da casa, que ele foi um filho que ficou lá, caçula, largado lá no pasto. Tanto que quando o profeta chegou, acabou os filhos. Ele nem queria mostrar. Por quê? Porque não era a mesma mãe. É isso que dá a entender. Mas ainda que a tua mãe, o teu pai, venha te esquecer, diz o Senhor, eu todavia não me esqueço de ti. Ainda que o lar que você foi criado não foi com esse amor todo que você gostaria de ter recebido, não importa, a partir de hoje você vai perdoar e você vai sentir o amor de Deus aflorar na tua vida. Toda maldição vai ser arrancada aqui hoje em nome do Senhor Jesus Cristo. Preste bem atenção nisso. Qual foi a maldição que Davi transferiu? Olha bem para você ver como é sério. Depois que conhece a palavra, praticar coisa errada. Davi era homem de Deus, andava na palavra, mas um dia ficou em casa. Não foi aonde devia ter ido. Ele tinha que ter ido para a guerra, ficou em casa. O que aconteceu? Viu uma mulher lá tomando banho. Eu acho que ele já não foi, porque ele já tinha percebido isso. Quando você está com vontade de pecar, a tentação já começa a falar: não vai hoje não, porque já tem uma outra intenção por trás. O diabo já estava armando a cilada e ele não quis ouvir a voz do Espírito Santo. E ele foi. Cometeu o ato de adultério, deitou com uma mulher que não podia porque ela era casada. E você sabe o que aconteceu? Ela engravidou. A criança morreu. E depois? Depois ele matou o cara que era casado com ela. Esse é o Davi. Olha que coisa grave que esse homem fez. Mas eu ainda vejo ele como um homem de Deus. Por quê? Porque ele se arrependeu, botou a cara no pó e falou: Senhor, pode arrancar tudo, mas não retira de mim o teu espírito. Porque o coração contrito e arrependido o Senhor não despreza. Por favor, não tira de mim o espírito, me dá de novo a alegria da salvação. Porque quando eu pequei, eu percebi que ela saiu de mim. A alegria da salvação tinha saído de mim. Mas devolve ela, por favor. Deus falou: vou devolver, mas tem um porém. O que você plantou, você vai colher. A maldição vai ser visitada. O que aconteceu nessa atitude de Davi, que já sabia o que era certo e o que era errado? Morreu todos os filhos, praticamente. Um filho matou o outro quis tomar o trono dele. E cada filho que morria, cada coisa errada que acontecia dentro do palácio, ele sabia: o culpado sou eu. Então hoje é uma mensagem dura, mas dura mesmo. Analisa o que você tem feito com a tua vida. Porque você muitas vezes, quando está fazendo coisa errada, você está preocupado só com a tua vida e não com o que vai acontecer com o teu filho através das tuas atitudes. Davi nesse dia não se preocupou com o que ia acontecer com os filhos dele. Ele estava no beibão achando que estava tudo bem, deitando com a mulher que ele achava bonita. Só que quem morreu
foram os filhos. Tem gente que o filho está morrendo na droga, o filho está perdido no homossexualismo, o filho está perdido em tanta coisa errada. Aí ele fala: o que eu fiz de errado? Puxa o seu histórico se não tem maldição sendo lançada. Alguma coisa tem que quebrar hoje aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. E como que quebra, irmão Marquinho? Se arrependendo e se rendendo àquele que pagou a dívida lá na cruz do Calvário. Aleluia. Oh, Deus. Pode perceber que o fruto desse casamento errado, Davi com Metseba, nasceu Salomão. É bom que ele é descendente, ele deu a geração a Davi, mas ele não teve um bom testemunho com relação ao casamento dele. Ele casou com 1000 mulheres. Isso é bom testemunho? Mas quem era o pai dele? Nessa área deixou a desejar. E Deus visitou a maldade do pai no filho que conhecia a palavra e mesmo assim entrou. Então toda vez que eu penso em fazer alguma coisa errada em qualquer esfera da minha vida, eu já lembro de cada situação que a lei da semeadura existe. Sim. Mesmo eu conhecendo a palavra, Deus não vai me poupar. Plantou, vai colher. Agora eu vou para uma mensagem rápida. 15 minutos eu vou conseguir. Quem já ouviu falar de Ezequias? Ezequias, um rei, quando assumiu o trono, o pai dele, o Acaz, era terrível. O Acaz adorava ídolos, fazia um monte de coisa errada. E quando ele começou a governar junto com o pai, mas quando o pai saiu de cena, ele falou: agora é comigo, então eu tenho autonomia para fazer o que eu quiser. Tirou tudo quanto é ídolo, derrubou os postes ídolos e começou a adorar o Senhor. E aquilo adorou a Deus. Aquilo foi bênção, tudo deu certo na vida de Ezequias. Chegou uma vez que na época em que Ezequias governava o reino de Judá, em Jerusalém, a Síria assolava demais o povo de Judá. Sempre estava invadindo. Teve uma noite que foi o rei Senaqueribe que assumiu, que estava na frente, que reinava na Síria, estava na frente. E ele colocou quem? Rabizaque, para mandar uma carta avisando assim para o rei Ezequias: avisa lá, manda a carta lá para o Ezequias. A carta veio na mão de Ezequias. Quando ele leu a carta, estava escrito assim: o rei Senaqueribe falou que vocês vão comer o esterco de vocês e vão beber a urina de vocês, porque a cidade está cercada. Tinha 185 mil soldados da Síria cercando Jerusalém. E vocês vão morrer. Por quê? Porque o rei Senaqueribe destruiu todos os outros reis que se opuseram a ele. Agora só falta você, Ezequias, e o negócio vai esquentar é pro teu lado. A hora que ele viu aquela carta e que ele viu que a coisa ia ficar feia pro lado dele, sabe o que esse Ezequias fez? Foi orar. Botou o joelho no chão, levou a carta para Deus, falou: Deus, tem um cabra aí, o nome dele é Senaqueribe, ele é rei da Síria, e ele está dizendo que vai matar o teu povo. E ele falou que não existe Deus em Israel que possa vencer ele. Ele está dizendo que o poderoso é ele. Ele está te afrontando. O Senhor tem o poder de dar o livramento. Faz alguma coisa, Deus. Sabe o que aconteceu nesse dia? Deus mandou só um anjo. Um anjo naquela noite matou 185 mil soldados assírios numa noite só. Caiu tudo morto. Como que foi isso? Eu não sei se foi uma doença que Deus matou tudo. Eu sei que morreu tudo. Caiu morto. Só o rei saiu correndo. Saiu vazado e foi embora para contar a história. E o rei Ezequias teve esse testemunho. Falou: o quê? Quando eu oro, Deus responde desse jeito? Rapaz, mas é muito poderosa a minha oração. Meu irmão, a oração é tão poderosa. Por que você não ora? As coisas estão dando errado no teu filho. Por que você não ora? Teu casamento está indo para baixo. Você não ora. Você vai falar com o vizinho que vai jogar praga. Tomara que dê errado mesmo. Tua empresa está quebrando, você não ora. A tua vida está indo para trás, você não ora. O que está acontecendo? Tem que orar, meu irmão. É Deus que tem a saída.
aí ele foi orar e Deus deu um livramento. E você sabe o que aconteceu com esse homem depois? Esse mesmo que viu Deus matar 185 numa noite só, 185 mil, tá? Quatro Santa Cruz, num dia só. Você é pouco? Aleluia. Sabe o que aconteceu? Caiu doente. Uma doença tomou o corpo de Ezequias. E o profeta Isaías entrou lá no... Era o homem de Deus da época, era o profeta Isaías. O profeta Isaías entrou e foi lá dar um recado para Ezequias. Falou: Ezequias, põe tua casa em ordem, porque Deus me mandou aqui, assim diz o Senhor: morrerás e não viverás. Tu vai morrer. E o profeta, e o rei Ezequias sabia que o profeta Isaías era homem de Deus. O que ele falava acontecia. E o Isaías virou as costas e foi embora. Falou: tá dado o recado. Ele lembrou que Deus escuta oração. Virou a cara para o muro, para a parede, e começou: Senhor, o Senhor lembra que eu tirei os postes ídolos, que tudo aquilo que meu pai fazia de errado eu desfiz, fiz tanta coisa boa, pai. Puxa, deixa mais um pouquinho aqui, eu quero viver um pouco mais, por favor. E Deus falou: você orou, pediu um negócio que eu nem ia fazer, mas vou fazer. O profeta já estava lá no pátio indo embora. Deus falou lá para o profeta: o que foi, Deus? Falou: volta lá e fala para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Aí o profeta voltou, falou: eita, voltou? É, vou falar para você, cara, você tem um crédito lá. Eu tinha dado o decreto aqui, ele já mandou voltar atrás. Ele falou que vai dar mais 15. Coisa ruim é saber quando vai morrer, viu? Ele sabia, falou: tem 15 anos de vida? Então vou fazer o que eu não fiz. Falou: 15 anos? Ô, beleza! 15 anos vai ser os melhores 15 anos da minha vida. E na verdade foram os piores. Por que razão? Preste bem atenção. Quando as coisas estão indo mal, quando uma carta chega na tua mão de que o teu inimigo está querendo te matar, sabe o que você faz? Você vai para o joelho e ora. Quando as coisas estão indo mal, o teu filho está doente, a empresa está quebrando, você ora. Mas quando as coisas vão muito bem, a tendência é esquecer de Deus. Você já parou de pensar isso? Quando está doente, rapaz, jejua, ó, lê a Bíblia, né? Vai para o monte. A hora que Deus vai lá e abençoa, enche o celeiro, as coisas estão tudo certo. Ah, não tem mais tempo, eu comprei uma junta de jumento, eu preciso ir lá contar. Eu comprei um terreno, eu preciso construir minha casa. Essa é a passagem bíblica, que a Bíblia fala: vamos lá, Jesus chamou você para a festa. Eu não tenho tempo, eu tenho umas coisas preocupadas aqui. Olha o que é a preocupação com as coisas terrenas. Faz a gente ficar frio na fé. E olha, agora abre comigo no capítulo 39 do livro de Isaías. Eu vou precisar de mais uns 5 minutos. Eu vou ver se eu consigo em 15 minutos concluir. Aqui é o fechamento da mensagem para você entender o que aconteceu com esse homem. Esse rei. Você sabe outra coisa que aconteceu com esse homem? Deus falou assim, ó. Ele falou: eu quero um sinal de que realmente eu vou viver 15 anos. Deus falou: então ele vai voltar o sol para trás. É como se o sol já tivesse a sombra passado. A sombra já estava lá. Você vai ver a sombra voltar para trás tantos graus, com sinal de que Deus vai te dar os 15 anos. Ele ficou de olho e de repente é como se o eixo da terra Deus fizesse assim, ó, voltasse ao contrário. Brecou a terra e fez o contrário. E o eixo, a sombra do sol voltou. O cara tinha tanto crédito com Deus que matou 185 mil numa noite e ainda fez o sol voltar para trás. O sol eu não acredito, eu acredito que deve ter sido a terra, né? Que a terra que anda em volta do sol, mas Deus vai até o sol se ele quiser. Mas nesse caso eu acredito que deve ser a terra, que tem uma data de rotação, né? Esse cara tinha esse testemunho. E olha o que esse cara fez. Olha aí. Olha só. Naquele tempo, enviou Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia. Ó, o rei da Babilônia, o Baladã mandou o filho dele, o Merodach. Vai lá visitar o Ezequias. E olha o que ele fez. E mandou o quê? Carta. De novo, outra cartinha chegando.
Só que a carta agora veio disfarçada de bondade. Veio uma carta, veio um presente e disse assim: Ezequias, eu tinha ouvido dizer que você estava doente, mas fiquei sabendo que você foi curado, convalescido, então eu vim aqui para trazer um presente. Quando o diabo vem com garra para te pegar e destruir tua família, você vê que é ele, você dobra o joelho e você ora. Mas quando ele vem bater na mão nas tuas costas, fingindo que é teu amigo, você acha que é Deus ou você se desarma. E ele esqueceu de prestar atenção. Tinha profeta na casa dele. Tinha um homem de Deus chamado Isaías. Ele tinha que ter ido falar com Isaías: Isaías, veio o pessoal da Babilônia aí trazer presente e me visitar. O que eu faço com esse povo? O Isaías falava: manda embora, não deixa entrar. Ele nem consultou a Deus. Olha o que esse cara fez. Vamos para o próximo versículo. E Ezequias alegrou-se com eles e lhe mostrou o que? Abriu a porta do coração. Ó Ezequias, abriu a casa dele, mostrou o que? O tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os melhores ungüentos, toda a casa de arma, tudo quanto se achava nos seus tesouros, coisa nenhuma houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias lhe mostrasse. Você sabe o que Ezequias fez? Abriu a porta do palácio para o inimigo e falou: entra para cá, vou mostrar. Sabe quando você sabe que tem uma pessoa que tem ódio de você, você entra e mostra a tua casa, a tua conta bancária, quem são os teus filhos, o que você faz, o que você come, tudo que você faz, você entregou para o inimigo. E o diabo armou uma cilada. O que tem de gente que não está vigiando, está abrindo porta para o diabo aqui, está abrindo porta para o diabo, contando problema para quem não é crente, contando coisa que para quem não vai orar por você, e vai sair caluniando você, vai sair torcendo para que a tua vida realmente dê errado. Cuidado, fecha a tua boca, vai contar o que é para contar para Deus. E se quiser contar para alguém que é de Deus, analisa o fruto. A Bíblia diz: confessa a vossa culpa para o justo, porque a oração do justo tem poder. E quem é justo é quem não quer ficar falando mal dos outros. Quem é justo é quem vai contar. Meu irmão, você está passando por isso? Vou contar para Deus. É hoje, na minha oração, hoje eu vou contar. Então você tem que contar seus problemas para quem você sabe que realmente te ama e quer te ajudar nas suas dificuldades. Se você contar para o diabo, ele vai acabar de te matar. E é isso que aconteceu. Olha o próximo versículo. Então, o profeta Isaías veio. Ele veio sem ser chamado, porque o profeta tinha que ser corajoso. Tinha que entrar onde não foi chamado e mandar o recado mesmo. Falou: se quiser cortar minha cabeça, corta. E ele entrou. E olha o que aconteceu. Isaías veio ao rei Ezequias e disse: que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? E disse Ezequias: olha só a vida de Ezequias. Ezequias, ele veio de uma terra remota e vieram a mim da Babilônia. Ele achou que não tinha nada a ver. Contou com a boca cheia. Veio lá da Babilônia. Aí eu vou ver. E não contou o que eles falaram. Ezequias, ele perguntou, Isaías perguntou: o que eles falaram? Não contou. Cortou essa parte. Só contou que veio da Babilônia. E olha o que mais que ele contou. Olha o próximo. E disse ele: que foi que viram em tua casa? O profeta Isaías perguntando: o que eles viram na tua casa? E ele disse, o Ezequias: eles viram tudo quanto em minha casa há, coisa nenhuma há em meu tesouro que me deixasse de mostrar. Rapaz, eu abri todas as portas do palácio. Eu levei isso para tudo quanto é lado. Eu mostrei o tesouro, eu mostrei o meu armamento, eu mostrei o meu perfume, eu contei a minha vida de trás para frente, de frente para trás. O diabo fica murmurando dentro da tua casa, que o diabo está só anotando. Fica reclamando que vai quebrar. Vai mesmo, estou anotando aqui. Fica reclamando que o diabo está vendo, ele está entrando na tua casa. Você está abrindo a porta. Vamos ver o próximo versículo. Então disse Isaías a Ezequiel: olha o que Isaías fez. Ouve a palavra do Senhor. Não é minha não, é do Senhor. O chicote agora vai estralar no teu lombo, rapaz. Olha o próximo. Eis que virão dias em que tudo quanto houver na tua casa e o que entesouraram os teus pais, porque tudo que você tem não é teu não. Teu pai já deixou um monte de riqueza aí para você, rapaz. Tudo que você tem não é teu. Você está se exibindo, estufando o peitão, abrindo porta, falando que você é isso, é dono disso, você é dono daquilo.
Você não contou que matou 185 uma vez só? Você não contou que você estava morto e ele te levantou? Você não deu testemunho do Deus de Israel? Não deu! Mas se exibiu com coisa terrena, material. O que tem de crente, que fica contando só bem material até o macumbeiro tem, irmão. Você tem que contar que você tem um nome escrito no livro da vida. Você tem que contar de onde Deus te tirou e o que Ele ainda vai fazer na tua casa e na tua família. Aí, na hora que Ele contou, não vai sobrar nada. Tudo que você tem vai ser levado. Sabe por quê? Olha lá. Os teus pais, até o dia de hoje, será levado para onde? Para a Babilônia. Os caras vieram aqui sondar o que você tinha, eles vão levar tudo. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. O que esse cara tinha que ter feito na hora que ele escutou essa palavra? A carta chegou. Ele recebeu a cartinha, parecia coisa boa, e abriu a porta para o diabo entrar. Aí Deus vem e deu a sentença. Assim como deu a sentença para ele que ele ia morrer, ele lembrou: opa, Deus escuta a oração, então deixa eu orar. Senhor, não mata eu não, deixa eu viver um pouco. Toma mais 15 anos de vida. Se ele fosse alguém que se preocupava com a geração dele, ele tinha que ter ido para onde? Pera aí, olha aqui. Para onde ele tinha que ter ido? Pro joelho. Sabe por quê? Olha o próximo versículo. Até os teus o quê? Que maldição é essa? No filho. Olha o que vai acontecer com teus filhos, rapaz, que abriu a porta para a Babilônia. Os filhos que vão proceder. Ele não tinha filho ainda. 15 anos, nesses 15 anos, no terceiro ano ele teve um filho. Qual era o nome desse filho? Maná. Pera lá que você vai ver quem é esse cabra. Os filhos que proceder de ti e tu gerar. Ele já ficou feliz. Opa, quer dizer que eu vou ter filho? Vai. Mas esse filho, olha o que vai acontecer com ele. Ele vai ser levado lá, tomarão para que seja eunuco no palácio do rei da Babilônia. Vão castrar teus filhos, viu? Vai ser eunuco lá na Babilônia. Sabe onde você abriu a porta para entrar na tua casa? Irmão, isso é muito sério que está sendo falado aqui. Nós precisamos vigiar para onde nossos filhos estão indo, para onde nós estamos abrindo a porta, o que nós estamos fazendo com a nossa vida, porque nós podemos estar jogando maldição nos nossos filhos. Você tem tido tempo de ensinar a palavra, o amor? Você tem orado com teus filhos à noite? Eu tenho um plano e um pensamento no meu coração. Eu tenho um plano que eu quero que as minhas filhas sejam médicas, as duas. Só que eu vou começar a orar assim: Senhor, eu não quero que elas sejam médicas para elas apenas ganhar um dinheiro, porque a gente leva para o lado do material. Uma profissão de médico, ele tem que trabalhar muito, mas é uma profissão que geralmente você vê que a pessoa tem uma vida materialmente um pouco mais confortável. Então a gente tem uma certa tendência de levar para a profissão que leva uma certeza a mais de que vai dar tudo certo na vida material. Mas e se não for a vontade de Deus? E se for ser médica e ela for se perder? Então a minha oração é: Senhor, eu tenho vontade que elas sejam médicas, mas eu gostaria que só seja médica se o Senhor permitir. Porque se elas forem uma médica crente, cheia do Espírito Santo, existe lugar melhor do que um hospital para evangelizar? Não. Mas precisa ser uma médica que adora a Deus, que serve a Deus, que vive a palavra de Deus, que ama a Deus em primeiro lugar. Senão vai se perder. E olha só, a consequência. Olha a palavra que esse homem Ezequias falou agora no próximo versículo. Olha a palavra desse homem. Ele não tinha que ter ido orar? Ele não tinha que ter ido falar: Senhor, não faz isso não, meus filhos não. Então disse Ezequias a Isaías: boa é essa palavra do Senhor que disseste. E disse mais: pois haverá paz e verdade nos meus dias. Orgulhoso, sabe? Está preocupado só com os dias dele. Está nem aí com o filho. Sabe quem foi o filho desse homem aí que a gente chama de homem de Deus? Foi o pior rei que Judá teve. Matou os próprios filhos, colocou na barriga de Moloque. Matou os filhos queimados. Ergueu todos os ídolos de novo lá. Porque acredito eu que dentro desses 15 anos que Deus deu a mais para Ezequias, ele foi viver a vida material.
esquecia de orar, esqueceu de ensinar o caminho do Senhor para o seu filho, não quis fazer o que era a vontade de Deus, ficou se exibindo com o bem material, e a consequência veio. Esse filho chamado Manassés foi levado para a Babilônia acorrentado, chegou lá acorrentado, mas Deus ainda teve misericórdia. Ele foi lançado como flecha de um pai irresponsável, que na perto de morrer lá na Babilônia ele ainda converteu e voltou, e se arrependeu, e ainda consertou no finalzinho. Maravilha. Irmão, que chicotada que Deus nos deu essa noite. Sabe por quê? Eu quero que a minha família vá bem. Em que sentido? Eu quero que a minha família realmente priorize Deus como Senhor, como Salvador. Eu quero que a minha família olhe para a palavra de Deus e veja esse livro como o melhor e mais necessário livro a ser lido e meditado todos os dias da vida. Aqui está a bússola do Salvador. Eu preciso que os meus filhos amem ao Senhor, porque essa é a minha verdadeira riqueza. Se eu morrer pobre sem nada, meu irmão, mas meus filhos ir para o céu, eu estou rico, milionário. Essa é a verdadeira riqueza. Então eu finalizo aqui a minha pregação nessa noite, e nós precisamos analisar como pai, como mãe. Eu fui lançado como flecha, e eu fui lançado de qualquer jeito, e de repente eu estou repassando essa maldição. Mas hoje é dia de arrependimento. Sim. Hoje é dia de tomar uma posição e dizer: eu não vou repassar essa maldição. Não importa o que você fez com a tua vida até hoje. Até hoje você viveu do jeito que você quis, mas você está arrependido de algo que está acontecendo no teu coração. Você não precisa vir aqui na frente. Você precisa ter a humildade de ficar de pé, que Deus vai te visitar aí agora. Oh, maravilha! Só quem tem algo que está precisando. Eu quero uma mudança dentro do meu jeito de criar meus filhos. Não esquenta a cabeça, fecha até o olho. Todo mundo fecha o olho aí, porque nós não tem que olhar para a vida de ninguém e falar: o fulano lá está fazendo coisa errada. Não, é Deus que tem que ver. Então olha para dentro aí do teu coração, que você sabe que tem coisa que tem que mudar. Eu tô de pé aqui também, porque tem umas coisas que eu preciso. E eu? Meu Deus, para que a minha casa vá bem, para que os meus filhos vejam Deus em mim, tem algumas palavras, algum jeito de agir, alguma maneira diante do problema que eu preciso mudar. Acredito que cada um dos irmãos tem uma área que precisa mudar. Às vezes tem tanto tempo para correr atrás de dinheiro, de trabalho, e é um bem sucedido, está dando tudo certo, mas está faltando olhar nos olhos, está faltando abraço, está faltando atitude de pai, está faltando atitude de mãe, para você ver o milagre acontecer.